Show. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Sou José Maurício Linhares Barreto Neto. Como que vocês estão? Pessoal, hoje nós estamos aqui com o Fernando, que é doutorando em mestre em Sociologia do Direito, pesquisador do LAESP, Laboratório de Estudos sobre Conflito, Cidadania e Segurança Pública, coordenador do projeto de extensão UF nas Ruas, coordenador da linha de pesquisa Direito Penal Econômico do LEDUF, Laboratório de Empresas e Direitos Humanos. Hoje a gente vai falar com o Fernando sobre eleições, novas tecnologias de lavagem de dinheiro. Bom, Fernando, para você começar, sugiro que você faça já a sua apresentação, diga quem você é, além de todos esses atributos que eu dei para você, e também você começa a sua apresentação. Obrigado pela sua presença hoje. Você tem 20 minutos. Obrigado, José. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Afinal de contas, esse é um conteúdo gravado. E também agradecer ao TRE pela oportunidade, a linha de penal econômico e novas tecnologias que eu coordeno, e para a gente poder fazer essa breve apresentação aqui. Hoje a gente vai falar, gente, sobre, como o José já levantou, sobre lavagem de dinheiro e eleições, em especial no ramo das novas tecnologias, a gente vai ver isso. Eu dividi minha apresentação, ela vai ser uma apresentação bem rápida, eu diria até que seria um pouco rasa, em algum sentido, porque a gente vai passar assim, por alguns temas que podem gerar reflexões muito interessantes para o aprimoramento, tanto do controle das eleições, da lisura das eleições, mas principalmente com a perspectiva mirando a regulação e a autorregulação dessa atividade que, enfim, desde os últimos episódios internacionais a nível eleitoral no que tange a novas tecnologias, tem trazido muitas reflexões, afinal de contas, a como isso traz um impacto na nossa democracia e como é que a gente tem trabalhado isso. Bom, eu dividi essa apresentação em 5 pontos gerais. Primeiro, lavagem de dinheiro, aspectos gerais. Segundo, lavagem de dinheiro e eleições, trazendo a perspectiva de marcos legais na história, moralidade do financiamento eleitoral como solução. Dou um passo atrás para falar do julgamento do 4º agravo regimental no inquérito 4.435, fazendo uma pequena digressão se isso trata de um avanço ou retrocesso. Depois eu parto para a questão do que a gente tem falado de eleições 4.0, né? Se isso traz facilidades ou dificuldades à própria lavagem de dinheiro. E, por fim, vou tocar num ponto que tem sido tem sido trabalhado aqui no Brasil com uma certa resistência, que é a questão do compliance eleitoral, né? Da conformidade eleitoral. Bom, gente, aspectos gerais da lavagem de dinheiro, né? Bom, o que é lavar dinheiro? Eu acho que, de alguma maneira, todo mundo tem uma definição, de alguma maneira, própria, já perto da mente. A gente está hoje no ano de 2020, então esse é um fenômeno já trabalhado há muito tempo. Em breve a gente vai ver que existem até mesmo gerações de legislação de lavagem de dinheiro. E, via de regra, as pessoas remontam àquela ideia do Al Capone, né, que ele tinha uma espécie de lavanderia e, por conta dele ali fazer a ocultação, a colocação, a ocultação e a integração dos recursos advindos do comércio de bebidas proibidas na época da lei seca, as pessoas trouxeram a ideia da lavagem de dinheiro passar por ali. Não só a ideia de que o dinheiro ele sai de um ponto de vista ilícito e passa por um ponto de vista supostamente ilícito, mas também trazendo essa perspectiva dessa anedota, dessa figura simbólica, do fato de isso se dar numa lavanderia. Bom, eu acho que a gente pode falar aqui que a lavagem, ela tem, eu trouxe alguns pontos para a gente trabalhar essa questão, e a primeira é atrás da ideia das gerações da lei de lavagem de dinheiro. Nós temos 3 gerações de lei de lavagem de dinheiro. Isso é muito interessante, é muito importante prestar atenção nisso, apesar de alguns acharem um mero detalhe teórico, um mero detalhe categórico, aliás, para trabalhar esse tema, que é justamente o seguinte: a primeira geração de lei de lavagem de dinheiro, a ideia era justamente ir atrás do dinheiro que passava pelo comércio ilegal de drogas. Então, a gente tinha legislações de lavagem que criminalizavam, perdão, apenas recursos provenientes de tráfico de drogas, de tráfico de entorpecentes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que qualquer outra atividade ilícita, e os recursos obtidos por essa atividade ilícita, caso esses recursos fossem recolocados no nosso framework econômico, eles não eram tidos como um crime de lavagem.
Uma segunda geração de lavagem de dinheiro, ela escolhe alguns outros crimes para além do tráfico de entorpecentes. Então, crimes como corrupção, crimes como agiotagem, enfim, alguns crimes acabavam sendo agregados. Então, se a gente for observar, e não é objeto aqui da nossa apresentação, mas se a gente for observar mais detidamente, existe uma série de legislações pelo mundo, em uma certa parte do tempo, até hoje alguns assim, que tratam da criminalização da lavagem apenas para recursos provenientes de determinados tipos penais. E, por fim, nós temos já a terceira geração da lei de lavagem, que vai trazer justamente uma questão tanto quanto óbvia, se a gente for parar para pensar, que é justamente a ideia de suprimir recursos financeiros de atividades ilícitas, ou seja, qualquer crime, né, qualquer ilícito penal, qualquer recurso, perdão, que provém de ilícitos penais, eles vão ser criminalizados quando na tentativa de lavar esses recursos, ou seja, de integrar esses recursos na economia formal, digamos assim. As fases da lavagem, né? As pessoas, eu particularmente acho isso, e posso até ser um pouco polêmico numa apresentação que não é o caso, mas existem alguns conceitos no direito que eles são tanto quanto tautológicos, né? O próprio nome do conceito, de alguma maneira, já enuncia do que ele se trata, né? De qualquer maneira, a lavagem, né, esse termo que pode ser tido um tanto quanto um pouco chulo em relação a esse tipo de operação, ele passa por três fases, né? Primeiro uma fase de colocação, depois uma fase de ocultação e, por fim, uma fase de integração, né? A fase de colocação é justamente quando esses recursos eles advêm dessa atividade ilícita e são colocados para começarem a entrar numa operação que, teoricamente, começa a entrar esse circuito de torná-lo lícito, digamos assim. Depois nós temos a ideia da ocultação, ou seja, esses recursos provenientes do nada. Por que do nada? Porque se não vem de uma atividade lícita, ele vem do nada. Leia-se qualquer atividade que não seja lícita, logo ilícita. E aí é interessante fazer essa perspectiva aporética, porque essa aporia, perdão, porque, cometi até um neologismo agora, mas por quê? Porque você começa a perceber que é exatamente disso que se trata a terceira geração da lei de lavagem. Uma vez isso feito, você começa a passar por uma parte de ocultação, ou seja, começa a ser feita uma série de técnicas, uma série de utilização de ferramentas para começar a ocultar o rastro desse dinheiro, a origem desse dinheiro, onde esse dinheiro começa a ser colocado não, mas começa a ser ocultado em diversos tipos de operações. E, por fim, você tem a integração desse dinheiro. Né? Por que integração? Integração porque ele passa a ser integrado na aparência de ilícito. Ele passa a ser, depois de um certo processo de circulação, ele passa a ter ali o rastro que levava ele à sua fonte ilícita, ele já foi muito ocultado, justamente essa segunda fase, até o momento que ele passa a ser integrado. Não à toa, uma perspectiva, um chavão muito comum que se ouve tanto na perspectiva da doutrina norte-americana, no que tange a prevenção de lavagem, ou até mesmo em diversos filmes, séries, muito comuns hoje em dia, comuns justamente porque desde os anos 80 a gente tem cada vez mais o aparecimento de escândalos, então isso vira série, quer dizer, a gente tem uma série um tanto quanto espetacularizada, que vai falar sobre crimes financeiros no Netflix, que traz um exemplo muito específico da Malásia. Então, a gente está falando de um caso muito recente, que traz justamente essa questão da ocultação. E, por fim, ela é integrada na economia formal, e o chavão que é falado é justamente o siga o dinheiro, o follow the money, ou seja, onde se faz essa engenharia reversa dessas três fases, saindo da integração, chegando até a colocação, chegando à colocação, por sua vez, chegando muito próximo, ou chegando justamente nos atos ilícitos, nos ilícitos penais que geraram aquele lucro. Outra coisa interessante para se pensar a questão da lavagem de dinheiro é o grupo de apoio financeiro, o FATF, Financial Action Task Force, que é justamente um ente internacional, um grupo internacional que traz diretrizes para serem seguidas pelo mundo todo no que tange a prevenção de lavagem. Não só no que tange a prevenção de lavagem, recomendações do GAF, as 40 recomendações do GAF, desde o ano 2000, como justamente o monitoramento no globo
de quem segue ou quem não segue essas recomendações, trazendo assim alertas para aqueles países que seguem transacionarem com muito cuidado ou simplesmente não transacionarem com países que não seguem, porque ali existe, por conta do não seguimento, da não aderência a essas recomendações, existe um grande risco de que justamente esteja ocorrendo ali ilícitos de lavagem. Por fim, nós temos as UIFs, né? Esse termo é interessante porque recentemente ele gerou um problema. Aparentemente, as pessoas no Brasil acharam que o Bolsonaro teria gasto muito dinheiro, né, em mudar o timbre do COAF, do Conselho de Controle de Atividade Financeira, para o UIF, que nada mais é que a Unidade de Inteligência Financeira. A Unidade de Inteligência Financeira, na realidade, todo país tem uma UIF, né? Uma Unidade de Inteligência Financeira. No caso do Brasil, é o COAF. O que é uma UIF? Bom, quando a gente pega aquele chavão Follow the Money, a gente também traz outras imagens muito comuns no que tange a persecução de crimes financeiros, que é justamente você ir você fazer apreensões econômicas, não necessariamente você pegar pequenos atores desses ilícitos, porque quando você chega nessa questão econômica, você chega justamente naquilo que mantém toda uma atividade ilícita, toda uma organização criminosa. E justamente a ideia da inteligência financeira é fazer toda a leitura inteligente, ou toda a leitura de inteligência dentro dentro das operações que ocorrem no país. Então, o COAF é a nossa UF. Enfim, esse termo LD, ADM, eu vou explicar agora aqui, e é por isso que justamente a gente traz essa ideia da UF, ou seja, onde todo país tem que ter uma, e a ideia do GAF, e de toda essa ideia da geração das leis de lavagem. É interessante perceber que o que a gente tinha no AML, no Anti-Money Laundering, ou no PLD, na prevenção de lavagem de dinheiro, isso começou a aumentar. Porque a gente tinha antes no início de tudo, um PLD de primeira geração, que estaria pensando justamente apenas no crime de tráfico de drogas, mas a própria natureza do GAF, ou seja, de ente internacional, que traz a ideia da cooperação internacional, da comunidade internacional, ela é, na realidade, hoje em dia, uma prevenção de lavagem de dinheiro. O FT quer dizer uma prevenção de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, e o ADM, hoje em dia, é o famoso WMD dos Estados Unidos, ou seja, prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e de armas de destruição em massa. E esses termos, eles podem, de alguma maneira, remeter a gente a uma certa parte da história, e o são porque é verdadeiro. Na realidade, a gente tem aqui, só para vocês terem uma noção um tanto quanto histórica, bem breve do que tange a perspectiva de como é que a gente sai de um PLD e vai para um PLD FT-ADM, a gente começa aqui justamente nessa anedota, digamos assim, da lei seca, do Al Capone, e a gente começa a perceber, por conta dessa linha do tempo, que a gente chega justamente a 2001, em atentados de 11 de setembro, onde a gente tem uma grande reviravolta na política externa americana, com duas legislações específicas, o Terrorist Act e o Patriot Act, que na realidade começam a disseminar pelo mundo um grande combate ao terrorismo, um grande combate a tudo aquilo que é criminoso, um grande combate, e aí não é questão de diminuir ou trazer uma certo viés ideológico nessa questão, que apesar de existir, mas não é o objeto da nossa reflexão aqui, a gente começa a perceber que a prevenção de lavagem de dinheiro, ela, na realidade, é uma soft law. A prevenção de lavagem de dinheiro, ela é uma perspectiva, uma legislação, não uma legislação, mas um guideline que se transforma em legislação nos países, que, de alguma maneira, interliga toda uma série de interações entre países, entre atores, que vão estar visualizando a seguinte coisa: olha, ou nós temos transações, principalmente em setores que são tidos como setores sensíveis, setores vulneráveis, muito vulneráveis à prática de lavagem de dinheiro, ou nós temos uma inteligência sistêmica de tudo que ocorre nisso, a partir tanto de informação como das implementações dos programas de lavagem de dinheiro, e tudo que não está aqui na realidade, provavelmente, está justamente servindo à lavagem de dinheiro, que por sua vez serve ao financiamento do terrorismo e de armas de destruição em massa. Eu não quero avançar muito aqui nessa questão, mas é muito importante trazer essa perspectiva do PLD, que ele, de alguma maneira, ele toca em questões laterais que muitas vezes não ficam claras para a gente, porque a gente está sempre pensando no crime, etc. Mas, de alguma maneira, a gente começa a perceber que a perspectiva da prevenção da lavagem de dinheiro ela tem a ver com política externa, ela tem a ver com soberania nacional, ela tem a ver com o nosso mercado interno já interconectado, já globalizado, cada vez mais nesse contexto pandêmico,
a gente está percebendo isso até no nosso dia a dia, com toda uma série de interesses econômicos internacionais. Bom, isso é um panorama geral da lavagem que eu queria trazer para vocês. A gente entra agora aqui nessa perspectiva de lavagem de dinheiro, eleições, e sim, é uma coisa para mim muito clara, que é, se a gente está falando que hoje em dia, né, desde a terceira geração, a gente pode estar trabalhando na lavagem de dinheiro em qualquer tipo de lícito, em qualquer tipo, ou seja, qualquer tipo de operação, as eleições não ficariam fora disso. Tem dois pontos que eu trago aqui, que são os marcos legais na história e a moralidade do financiamento eleitoral como solução. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a perspectiva financeira nas eleições, ela passa por uma série de restrições, por uma série de inovações legais, para pensar aí, José Maurício, nas eleições de 2018, que a gente teve que lidar com as modificações que traziam muitas limitações ao financiamento eleitoral. O próprio julgamento que se deu no STF, à época, eu lembro que eu assisti com bastante atenção isso, o Gilmar Mendes, inclusive, teve uma fala que foi muito enfrentada, foi muito combatida à época, porque tinha essa perspectiva de moralizar o financiamento do exercício do exercício de eleição, como se isso fosse, de alguma maneira, e aí tem várias questões que a gente poderia abordar aqui, mas como se fosse, de alguma maneira, a garantia da lisura das eleições. Ou seja, se nós não temos pessoas jurídicas fazendo doações para as eleições de uma maneira direta aos partidos, nós teríamos uma lisura maior, uma equidade maior. É óbvio que eu acho que isso tem várias reflexões que a gente poderia trazer aqui, mas é interessante ver como essa relação de poder econômico e de eleições, ela é, de alguma maneira, sempre combatida e encontra, na realidade, no financiamento eleitoral que nós temos hoje, o seu grau maior, ou seja, como se o fato de o que financiasse as eleições fossem simplesmente o dinheiro público, ou seja, o fundo partidário, que também tem uma série de questões em cima disso, e financiamentos muito específicos de pessoas físicas, limitadas a 10% do seu rendimento comprovado no imposto de renda, ou seja, como esse controle grande, que na realidade é uma restrição grande da circulação de dinheiro para as eleições, para o exercício, não da democracia em si, mas o exercício da possibilidade de se falar, de se comunicar ideias para a modificação do jogo democrático, para a modificação do jogo político, fosse de alguma maneira melhorar a questão. Isso é muito interessante porque, por mais que nessas restrições a gente não esteja falando exatamente de lavagem de dinheiro, a gente está falando, por exemplo, de um setor muito específico que importa bastante nas eleições, que são a prestação de conta eleitoral. E a prestação de conta eleitoral, apesar de ter, enfim, perspectivas específicas na legislação eleitoral e perspectivas específicas que depois serão observadas em outras áreas da administração pública, como, por exemplo, os tribunais de contas, os TREs, principalmente, a gente tem uma própria resolução do Conselho Federal de Contabilidade que obriga os contadores, ou obriga os escritórios de contabilidade a terem em si um programa de prevenção de lavagem de dinheiro. Então é interessante como, de alguma maneira, isso não aparece muito claro, porém estão intimamente ligados essa parte que faz a auditoria, digamos assim, do dinheiro que passa nas eleições, e, ao mesmo tempo, esses próprios atores eles já são obrigados a ter em si um programa de prevenção à lavagem de dinheiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a própria legislação, a LLD, quando ela traz a preocupação dela genérica de como determinados setores têm que se comportar com a prevenção de lavagem de dinheiro, o próprio CFC já dispõe de uma resolução específica para como esse setor em especial tem que se comportar nos seus programas de lavagem. Isso é uma coisa que a gente tem desde 2017, mas de alguma maneira já traz muito claro essa legislação geral que vai estar falando de financiamento de eleição e encontra aqui uma ponte, talvez não muito enxergada nos debates, que traz a necessidade de um programa de prevenção de lavagem nessas contadoras. Não precisa nem falar que, caso não haja um programa de prevenção de lavagem, ou caso haja falhas dentro disso, você enfrenta um próprio procedimento administrativo no COAF, que pode, inclusive, te levar à retirada de circulação da sua possibilidade de trabalhar no caso, multas altíssimas até 20 milhões, enfim. Tem uma série de questões que já punem e já controlam o controle do caso, nesse caso eleitoral, o controle do financiamento de eleição. Isso é importantíssimo porque já coloca muito próximo, já coloca de maneira quase que intrínseca a questão da PLD dentro das eleições, ainda que não exista exatamente, por exemplo, um programa de lavagem para partidos. Mas a gente vai chegar lá.